Graça e paz, gente. Amém. Bom estarmos juntos com você nessa conferência, juntos. Que Deus venha te abençoar grandemente, venha falar ao seu coração, né? É só o começo do que Deus tem para esse ano de 2025. Amém? Porque o que Deus tem para a nossa vida é muito grande, né? E você só está pegando agora o início, porque tem muita coisa para vir no ano de 2025. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu sei que você já adorou, você já cantou, você já orou, né? Mas eu não sei qual é a sua expectativa para esse congresso. Não sei o que está no seu coração. Talvez o que você está no seu coração não está no coração de Deus e não está no meu, não é? Então, às vezes, aquilo que vai ser ministrado aqui vai de confronto àquilo que você esperava, né? E quando as coisas vêm de confronto com aquilo que a gente espera, a gente tem a tendência em rejeitar. Por quê? Porque, poxa, eu achei que seria mamão com açúcar, né? Eu achei que eu ia ouvir assim, nós vamos andar juntos eternamente, né? E vai ser uma bênção você junto comigo e tudo mais e tal. Mas as coisas não funcionam desse jeito comigo, eu já tentei. Não funciona. Comigo geralmente é o contrário. Então, eu já quero que você ore para Deus já trabalhar o seu coração, para você não sair com raiva de mim, né? Então, feche os seus olhos aí, que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Deus, louvado seja o teu nome, porque, Deus, a tua palavra é tua palavra, não é minha. E, Deus, a tua palavra, Senhor, é para nos tratar, é para nos curar, é para nos ensinar, Deus, é para nos confrontar, porque o Senhor, Deus, quer nos colocar na direção certa. Então, Deus, que em nome de Jesus, que não saia nada de mim mesma, mas, Deus, que venha do teu Espírito, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. E que toda a igreja, meu Pai, possa caminhar junto, independente, Deus, dos pensamentos, dos desejos, Deus, dos projetos pessoais, que todos venham caminhar junto numa mesma linguagem. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. A pastora Cris, cadê a pastora Cris? Cris, né? A Cris estava falando lá que os jovens, eles estão usando uma música para dizer que está junto, para dar uma cantada, né, Cris? Como é que é a música mesmo? Isso, essa música aqui, ó. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Aí tá todo mundo querendo caminhar junto, botando, ó, a butuca de olho aí em outro, né? Pois é, quero caminhar junto com você, a alma para Jesus e o corpo para mim. Pois é, então vamos, através disso que a Cris falou, me bateu um negócio aqui, que eu estava ouvindo, e aí vamos para o confronto. Amém? Versículo muito conhecido da palavra de Deus, Amós, capítulo 3, versículo 3. Eu nem vou abrir a minha Bíblia, porque temos um pessoal top da mídia aí, que eu sei que são rápidos e vão jogar o versículo ali, né? Aí facilita para a gente o caminho. Com relação ao livro Juntos, que é um livro maravilhoso, que você não pode sair daqui sem ele, o apóstolo vai ministrar tudo dentro dele. Então, só para contrariar, eu vou fugir do livro, tá bom? Então, deixa eu ministrar a minha palavra, porque o Juntos do livro já é coisa com ele. Amós 3,3, versículo muito conhecido, diz: 2 andarão juntos se não tiverem em comum acordo. Eu não sei como é que está a versão aqui. A versão está: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. É uma pergunta. Contaram o meu irmão quando ele está errado? Eu quero andar junto com meu irmão, eu quero andar junto com meu pastor, né? Mas na hora que o meu pastor me corrige e me repreende, não, eu já não quero andar mais junto.
Na hora que o meu pastor cobra que eu preciso servir, né? Porque até Jesus serviu. Não, eu não quero mais andar junto. Querido, a verdade é que muitas pessoas querem andar junto com a gente por conveniência. Até onde me interessa. Só que não adianta, querido, tem coisa que não vai dar certo, não combina. Fala para o seu irmão, tem coisa que não combina. Tem coisa que não dá jeito, não é? Eu acho interessante que principalmente mulher, quando ela vai sair de casa, não é? Ela procura ver uma roupa que combina, não é? Se ela vai passar uma sombra nos olhos, alguma coisa, ela analisa qual é a roupa que ela está para ver qual a sombra que combina. O sapato, se ela combina, se combina o sapato com a roupa, com a blusa e tudo mais, não é assim? Às vezes nós somos tão criteriosos para combinar a nossa aparência e não somos criteriosos para ver o que combina no reino de Deus, para ver o que encaixa conosco no reino de Deus. Então não adianta, eu e você, nós somos separados, como diz em 1 Pedro, nós somos separados, nós somos geração eleita, somos sacerdócio santo, somos nação exclusiva de Deus. E outra, sabe o que o texto diz? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para onde? Meu querido, preste atenção, se Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, é porque a gente já saiu de lá, a gente não pode voltar para lá. Então, se Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, querido, isso significa que as trevas não vai dar certo comigo, porque ele me tirou de lá, Deus me tirou do mundo, querido, eu não posso trazer o mundo junto comigo. Eu não posso viver as mesmas coisas do mundo. Eu tenho que viver as coisas de Deus, porque eu fui separado para isso, eu sou exclusivo, eu sou sacerdócio santo, eu sou totalmente o oposto do mundo. Então eu não posso vir para a igreja com os mesmos pensamentos do mundo. É como o povo de Israel no Egito, saiu da terra prometida, e a gente usa isso como chavão, e todo mundo fala isso, mas o Egito não saiu, saiu do Egito para a terra prometida, mas o Egito não saiu do povo, não é? O Egito ainda estava agarrado. Tem muita gente dentro da igreja que ainda está com coisas lá atrás, escravizando. Coisas que ainda estão lá atrás, que ainda não foram tiradas de você. E aí, por causa disso, você não consegue ser totalmente separado por Deus. Ser totalmente exclusivo de Deus. Querido, quando fala que é exclusivo, é como o esposo e a esposa. Casou, o André, é exclusivo meu. Eu sou exclusiva dele. Você entendeu? Ele costuma dizer que não existe outra Nilda, porque se nascesse em 100 anos outra Nilda, daria um pânico no universo. Você entendeu? Então, ou seja, exclusividade, querido. Nós somos exclusivos. Nós não somos qualquer um. Então, como cristãos, você é exclusivo. Deus te separou. Deus te trabalhou. Deus te moldou. Você não pode ser igual ao mundo. Agora, infelizmente, até dentro do nosso mundo cristão, como eu disse, tem coisa que não vai dar certo, não vai combinar. Nós somos uma igreja, né? Nosso estilo de igreja, uma igreja avivada, né? Uma igreja que não vive debaixo de um certo legalismo, porém temos princípios, ok? Princípios de decência, né? Princípios de conduta. Agora você imagina uma igreja legalista daquela, né, que ainda usa aqueles roupão. Pastor Júnior, eu quero vir, quero ser membro da sua igreja. Pastor Júnior, claro que vai ter que aceitar, né? Não pode falar não, mas ele já sabe, isso não vai dar certo. Não é que a gente queira excluir, mas por quê? Porque cresceu dentro daquele regime, cresceu dentro daquele princípio. Então, às vezes, é melhor a pessoa permanecer onde foi plantado, sabe?
onde se converteu. Para quê? Para não dar choque cultural. Não é que a pessoa é mundana, não é que a pessoa é trevas, mas são choques que não batem. Não tem como, né? Eu nasci e cresci na igreja batista tradicional. Meus pais, né, sempre foram pastores de igreja batista tradicional e tradicional daquela de convenção mesmo, né? Convenção batista. Para eu me encaixar no mundo do meu marido foi muito difícil, porque ele, embora estivesse numa igreja já renovada, quando nós nos casamos, ele falava em línguas e eu não sabia nem o que era isso, que era falar em línguas, né? Uma vez eu fui na vigília de Bento Ribeiro, quando eu saí do seminário, e aí, quando eu cheguei lá, o pessoal estava, Marcos Góes na época, né? Estava lançando e cantando. Não, você não namorava comigo nessa época, não. Aí, eu estou lá e o pessoal, uma fileira assim, começou a falar em línguas e tal. Na hora eu olhei assim, eu espantei com aquilo. E eu fiquei olhando e falei assim, esse pessoal está um copiando o outro. Se eu ficar olhando, eu vou copiar também, né? Eu vou enrolar a língua e vou copiar também. Então, eu achava aquilo super, super estranho. E aí, eu fui congregar junto com o André quando casamos, e a igreja lá já estava renovada. Gente, eu não consegui orar. Por quê? Porque o pessoal começava a orar todo mundo junto e eu. Oração silenciosa. De batista tradicional, né? Oração silenciosa. E eu ficava olhando assim, esperando todo mundo. E eu falei, gente, como é que entende? Todo mundo orando ao mesmo tempo. Eu falei assim, Deus não consegue entender isso, não. Né? E quando um está falando amém, o outro está falando, Deus, manda fogo, Senhor. E eu ficava assim, meu pai, não estou entendendo nada. Então, para mim, no início, gente, foi um conflito terrível para mim, né? Hoje, isso para mim já não é mais conflito. Por quê? Porque eu tenho mais tempo hoje de igreja pentecostal do que de batista. De sua glória a Deus, Filiberta, né? Mas no início foi difícil a adaptação, né? Só que tem pessoas que nunca se adaptam. Hoje, se eu for numa igreja batista tradicional, eu vou ter dificuldade, né? Aquelas que não podem nem levantar a mão, acho que nem existe mais, eu espero que não exista. Mas eu vou ter dificuldade, porque quando eu ver, eu já vou estar orando, eu já vou estar falando em línguas e tal, e aí eu vou ficar com medo do pessoal achar que quem é a doida sou eu, né? Mas, querido, tem gente que nunca vai se adaptar, e nós temos que ter essa sensibilidade, que não tem como caminhar junto com algumas pessoas. Pastores, vão chegar pessoas na sua igreja, que até são bênção, que tocam, sabe, que são santos, mas não bate. E se ficar insistindo, vai dar problema. E por causa disso, às vezes tem rachas, porque ele consegue discipular um grupo, e esse grupo que ele conseguir discipular com a cabeça dele, pode sair com ele. Então, querido, se você vê que não dá certo, que não bate, é melhor falar, meu querido, te libero, que Deus te abençoe, que você seja bênção em outro rebanho, né? Deixa o cara aí, é melhor, né? Barnabé e Paulo, eram bênçãos os dois? Claro, Barnabé discipulou Paulo, né? Os dois eram bênçãos, mas por causa da divergência, leva Marcos, não leva Marcos, Marcos fica, não, Marcos me decepcionou, porque quando eu voltei, né, quando eu saí naquela tribulação toda, Marcos não seguiu a gente, então Paulo estava ferido com isso, e Barnabé falou, não, Marcos é importante para mim, e tal, o que acontece? Barnabé vai com Marcos para um canto, e Paulo vai com Silas para o outro canto, os dois eram bênçãos. O que aconteceu? O evangelho cresceu para um lado e cresceu para o outro. Se continuasse ali, ia continuar o conflito, porque Paulo não queria Marcos e Barnabé queria Marcos. Era melhor, então não dá certo. Você vai, continua o trabalho lá e Deus te abençoe. No final das contas, depois eles se encontraram e ficou tudo bem.
todo mundo no conselho pastoral lá, apostólico, né? Mas naquele momento não dava para continuar junto. Então nós temos que ter essa sensibilidade, que tem hora que não dá para continuar junto. Então é melhor deixar partir, né? 1 de João 1,6. 1 de João 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Ele quem? Jesus, né? E andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que sou um com Jesus, que comunhão é estar junto, ok? Eu estou junto com Jesus, eu ando com Jesus, mas eu estou em trevas, eu estou fazendo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus, eu estou mentindo. Não há comunhão, entendeu? Porque a comunhão com Jesus é santo, querido. Se eu sou santo, né, é porque Jesus primeiro foi santo e Ele me santificou através do seu sangue, ok? Então, se eu digo que eu estou andando com Jesus, eu tenho que ser santo, porque Ele não habita no meio de impureza, ok? Mas se eu estou falando que eu ando com Jesus, mas ao mesmo tempo ainda estou com práticas pecaminosas, eu sou mentiroso. Porque Jesus não habita no meio da impureza. Então entenda uma coisa, querido, conversão é mudança de atitude. Se eu digo que eu venho para a igreja, mas eu continuo agindo como o mundo, eu ainda não tenho comunhão com o Senhor Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, é para mudar radicalmente. Não tem essa de eu ficar aqui na igreja e continuar tendo as práticas mundanas. Não, uma hora vai. Só que uma hora que essa que vai, o diabo vem também, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem tempo de mudança e foi mesmo. Você entendeu? Então eu preciso tomar atitude. Eu me converti, aceitei Jesus como o único e eterno Salvador. Eu tenho que fazer separação. Isso não me cabe mais. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala: quem fornicava, quem adulterava, não adultera mais. É isso, é cortar de vez com o pecado. É andar em santidade, porque quando eu faço isso, eu estou tendo comunhão com Jesus. Quando a gente participa da ceia, você come do pão, né? E toma do cálice, o que você está falando? Senhor, eu entendo que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar e para me purificar de todo o pecado. Eu aceitei isso, eu entendo isso. Ou seja, eu estou ceando agora, firmando a minha comunhão contigo, firmando a minha aliança contigo. E o que a palavra de Deus fala? Em 1 de Coríntios, fala que nós temos que examinarmos o quê? Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver se realmente eu estou nessa comunhão, para ver se realmente eu estou vivendo uma vida santa, se o sangue de Jesus Cristo passou realmente para minha vida e me purificou de todo pecado. Eu nunca me esqueço de uma explicação do meu antigo pastor, o apóstolo Antônio José, com relação a isso, antes dele falecer. E ele, uma vez, ele foi fazer a ceia lá na igreja e ele pediu para a gente um papel higiênico. E o meu apóstolo era muito engraçado, né? Ele tinha umas explicações muito doidas. E ele pediu para a gente um papel higiênico e pegou o papel higiênico e tal. Deixa eu explicar para vocês o que é se examinar. Quando você vai lá no banheiro e faz o 2, é natural. Toda vez que você se limpa, o que você faz? Pega e olha o quê? Não precisa ficar com vergonha não, porque eu sei que todo mundo faz isso, né? Faz os dois, tanto de fazer o 2 quanto examinar. E aí você vai a segunda vez e vai a terceira, até acontecer o quê? Até você ver que o papel está. Quando o papel está limpinho, parou. Ele falou, é isso que é se examinar, entendeu? É você olhar para dentro de você, opa, ainda tem sujeirinha, tem que limpar de novo. Vai lá,
Senhor, é aquele quarto que está aquela pornografia lá. Tirou. Senhor, é aqueles filmes. Senhor, é aquela música. Aí você foi tirando tudo e foi limpando e foi jogando fora. Eu rejeito isso, rejeito aquilo tudo. Aí o apóstolo Paulo fala: agora você coma do pão e beba do cálice. É se examinar. Se eu quero ter comunhão com o Senhor e falar, eu ando junto com o Senhor, eu tenho intimidade com Deus, Deus pode contar comigo, eu tenho que primeiro me auto-examinar. Porque senão, não tem como, eu estou mentindo. É o que a palavra de Deus fala. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4:4, que nós temos que ser amigo de Deus e inimigo. Lembra até a musiquinha da Ana Paula, né? Sou amigo de Deus, inimigo do mal. Bom, eu tenho que ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Agora, quando eu sou amigo do mundo, eu me constituo. Então, querido, não tem como. Não dá. Ou é amigo de Deus, ou é inimigo de Deus. Se eu sou amigo de Deus, inimigo do mundo. Se eu sou inimigo de Deus, amigo do mundo. Entendeu? Não tem como. Cristão e mundo não combinam. Não tem como. Salmo capítulo 1 diz o quê? Bem-aventurado. Fala comigo, bem-aventurado. Feliz. É aquele. O que o Salmo diz? Que não anda. Primeiro, tudo aqui você vai ver que é ação. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém, parar, eu não paro no caminho dos pecadores. Não me assento, tudo verbo, atitude. Não me assento na roda. Por que o texto fala bem-aventurado? Porque eu não estou me contaminando. Você entende? Se eu quero andar junto com Deus, querido, eu tenho que tomar atitudes que não me contaminem. Eu tenho que tomar atitudes contrárias. Se o mundo está ali, eu tenho que sair fora dali. Eu não posso me deter, não posso estar parado ali, né? Isso diz respeito até mesmo a cristãos. Porque, querido, tem cristãos que faz rodinhas, sabe? Para ficar fazendo comentários e pecado. Ah, você viu a mensagem? Está se detendo no caminho ali, ó, do pecador. Né? Eu não concordo com o que o pastor falou. Está se detendo ali, ó, no meio de rebeldes, de pecadores. Está se assentando na roda de escarnecedores. Que escarnecedor? Aqueles que estão falando mal. Rebeldes, né? E às vezes a gente olha isso daqui, a gente acha que é somente ímpios. Não, dentro da igreja tem as rodinhas, que a gente não pode sentar, que a gente não pode se deter, que a gente não pode andar dentro da igreja, não é? Você pode ver que né, tem alguns que eles se preferem, tem os grupinhos, né? Rebelde anda com rebelde, né? Aquele que já chega desmunhecando procura quem desmunheca. É assim, eles se juntam para essas coisas. Então nós precisamos ter a visão de entender que também são caminhos que nós não podemos estar, mesmo que seja dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que, infelizmente, enquanto não mudar de atitude, enquanto não entender que são santos separados, nós precisamos não estar juntos, mesmo estando dentro da igreja. Já estou acabando, tá, gente? O Senhor fez a separação entre as trevas e a luz, desde o início. Quando Deus criou, Ele fez a separação entre as trevas e a luz. Se Deus, que criou todas as coisas, fez separação entre as trevas e a luz, porque havia um propósito, ok? Deus criou as trevas com um propósito, a luz com um propósito. As trevas, à noite, foi criado para você descansar. Não foi criado para você pecar, não, querido.
Foi para descanso, para você deitar a sua cabeça no travesseiro e você entender que está na hora de você descansar, dormir. Se Deus fez a separação, por que nós vamos nos achar tão crentes, né? E não vamos fazer essa separação? Não queira ser melhor que Deus, né? Para andarmos em comunhão, em comum acordo, precisamos de algumas coisas. Fala comigo, eu preciso ter diálogo. Eu preciso ter esclarecimento. Eu preciso ter opiniões respeitadas. E eu preciso analisar as questões. Se eu quero andar junto com alguém, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso ter diálogo. Eu não posso sair impondo aquilo que eu quero. Olha, eu quero que você esteja junto comigo nesse projeto. Você é pastor? Como é que é o nome do senhor? Jorge. Pastor Jorge, eu quero que o senhor esteja comigo nesse projeto. Só que eu não me dialoguei com o senhor, sabe? Eu só falei assim, ó, tu tá comigo, tá? Pastor Jorge, ó, juntinho. Eu fico assim, mas para quê? O que eu vou fazer? Né? É bom, não é? Não, eu tenho que sentar com o pastor Jorge e falar, pastor Jorge, o projeto é esse e esse. O que você acha do projeto? Diálogo não é imposição, diálogo é conversar, eu saber a sua opinião, o senhor saber a minha opinião, e nós chegamos no mesmo acordo, certo? Então, antes eu preciso dialogar e ver os prós e os contras, né? Todo casamento, querido, que não tem diálogo, que você toma atitude sozinho, vai dar problema. Uma hora vai dar problema, né? A esposa vai jogar na cara quando você quebrar a cara. Ela vai falar, você fez sozinho, você não pediu minha opinião, entendeu? Na maioria das vezes é sempre assim, né? É sempre a mulher que joga na cara, né? Mas o homem também, às vezes tem mulher que é muito tupetuda e sai fazendo as coisas e não conversa também, não pede opinião. Tem que haver diálogo, tem que haver consenso. Outra, eu preciso ter esclarecimento, eu preciso saber falar as coisas claramente, explicar claramente, ponto por ponto. Olha, é esse o projeto, é essa atitude, é esse o gasto, é esse o investimento, é esse o risco. Tem que haver esclarecimento para você não entrar de gaiato numa situação. É como você vai fazer uma compra, né? Você sai fazendo uma compra lá sem procurar saber o que você está comprando, né? Sem saber lá quantos quilômetros faz essa moto, né? Quanto que gasta. Você compra um carro, você quer saber qual gasto que o carro vai ter, né? Por quantas pessoas esse carro passou, né? Se foi feita alguma vistoria no carro. Você faz inúmeras perguntas. Quando você compra o veículo sem você perguntar nada, você pode levar gato por lebre, né? Na hora que você for pegar, caramba, eu peguei uma bomba, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que quando você vai ter que conversar, né, com o seu irmão, com o seu pastor, com o seu discípulo, você não pode fazer a mesma coisa? Então, isso faz com que a gente não erre. Tem que ser bem esclarecido. Tem que ter opiniões respeitadas, querido. Se eu quero que uma pessoa ande junto, né, eu e meu marido, nós somos casados, mas temos cabeça diferente. Eu tenho que respeitar a opinião dele, ele tem que respeitar a minha opinião. Opinião não significa que tem que ser como eu quero, mas eu tenho uma opinião. Tem que ser respeitada essa opinião, porque a minha opinião pode trazer esclarecimento. A minha opinião pode alertar. Eu costumo falar muitas coisas com meu marido e falar para ele para alertar em algumas situações, entendeu? Então, temos que aceitar opiniões. Outra, temos que analisar junto a questão. Vamos analisar, vale a pena? É bom para mim? Vai ser bom para você? É bom para a igreja? Né? Quais são as consequências? Analisando tudinho. Depois de tudo analisado, aí sim vamos tomar decisão. Ok? O problema é que tem muita gente que toma decisão, depois que toma decisão, que quer fazer tudo isso. E aí, já era, né?
E eu costumo dizer que pessoas que tomam decisões sozinhos chamam a responsabilidade só para si. Se eu tomar uma decisão sozinha, a responsabilidade é toda minha. Então não faça isso, querido. Chame aliados para tomar decisão. E quando você chamar pessoas para tomar decisão junto com você, analise quem que você está chamando. Porque tem pessoas que vão concordar com você só para puxar seu saco. Entendeu? Só para ganhar a sua confiança. Não, mas não são pessoas que você deve ter na sua equipe. São pessoas com interesses. Concorda com tudo. Eu tenho desconfiança de pessoas que concordam com tudo. Eu tenho um pé atrás com pessoas que concordam com tudo. Porque não é possível, querido. Alguma coisa vai ter alguma divergência, vai ter um pensamento diferente. Se concorda com tudo, eu já fico com o pé atrás. Porque vai que essa pessoa tem um outro tipo de interesse por trás. Não? Não tem opinião própria. Tem alguma coisa errada. Não? Então, tenha cuidado com quem que você chama para a sua concordância. Né? A maioria das vezes que a gente chama pessoas para concordância são pessoas que no final das contas vão pular fora e vai deixar você resolver o problema sozinho. Você entendeu? Na hora que o bicho pega, aí tem pessoas que vai sair fora porque não tem como andar contigo, como tomar decisão final contigo. Entendeu? Então a pessoa de aliança é aquela pessoa que ela vai concordar com você apesar de ter algumas coisas contras, mas se der errado, ela vai estar junto com você até o final. Você entendeu isso? Então, cuidado com as pessoas que você chama para estar na concordância com você. Não podemos buscar alguém que concorde com o que eu quero para me satisfazer. Entenda isso? Não busque, porque às vezes, querido, nós buscamos pessoas que a gente já sabe que aquela pessoa vai me satisfazer, entendeu? Vai fazer só para me agradar, né? Só porque senão, se eu não fizer, o pastor vai ficar chateado comigo, vai ficar triste comigo, né? Se eu não estiver junto nisso daqui, se eu não fizer isso, eu vou ser rebelde. Não busque pessoas que estejam junto com você só para te satisfazer. Busque pessoas para estar junto com você, que te ajude a analisar o projeto, que ajude a trabalhar o projeto junto com você, entendeu? E que vai falar até aquilo que você não quer ouvir, até aquilo que você não goste, mas vai estar abrindo os seus olhos, entendeu? Para terminar, para andarmos juntos, precisamos ter algumas coisas. Temos que ter afinidade, temos que ter decisão e temos que ter propósito. Porque não tem como você andar junto com uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma, né? Geralmente, quando uma menina vai procurar um rapaz para namorar e tudo mais, aí você fala assim, pastor, não bate, tem nada a ver. Realmente, alguma coisa tem que ter a ver, né? Tem que ter algum tipo de afinidade. Ah, os opostos se combinam. Não, minha filha, os opostos dá confusão. Entendeu? Não tem que ser totalmente oposto, não. Esse negócio é ditado do mundo. Tem que ter alguma coisa em comunhão, né? Se você tem um chamado, eu tenho pessoas lá na igreja, meninas lá na igreja que são bênção, que tem um chamado ministerial, mas não deram ouvido para a gente, estão matando o ministério, porque casaram com pessoas que não têm nada a ver com o ministério, mataram o ministério, tem afinidade nenhuma, né? E volta e meia vive com problema no casamento. Por quê? Porque não tem afinidade, né? A afinidade foi mais corporal, mais emocional. Só que nós não podemos ser voltados só para a emoção, não, querido. Nós temos que ser voltados para a razão também. Eu tenho que ter visão de futuro. Eu tenho que ver o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Porque se você for ver só os seus sentimentos, querido, você vai quebrar a cara. Eu tenho que ver o meu propósito, onde eu quero chegar. O que é bom para mim? O que é bom para o meu futuro? Entendeu? Quando
eu digo isso, eu não digo em termos de posse, de condições, nada disso não. Mas se você tiver o mesmo propósito, você vai caminhar junto e vai crescer junto. E vai chegar junto ao objetivo. Entendeu? Então nós precisamos ter afinidade. Moças, vejam o que vocês têm em comum, né? Se você é da área da música, aí tem algum tipo de coisa que você quer em termos de ministério, procure alguém que tem alguma coisa a ver nessa área, né? De preferência, não procure homem que dance. É esquisito, não dá certo. Brincadeira, tá, menina? É só porque eu estou olhando para as meninas da dança. É só brincadeira. Nem sei se tem menino que dança aqui, não tem não, né? Não. Mas tem que ter afinidade. Outra coisa que você precisa ter, tem que ter decisão. Ok? Eu preciso saber o que eu quero. E eu preciso tomar decisão. Gente, a pior coisa é você andar com pessoa indecisa. Uma hora a pessoa quer uma coisa, outra hora a pessoa quer outra. Uma hora a pessoa pensa desse jeito, outra hora pensa de outro jeito. Não dá certo. Pessoas imaturas são indecisas. Aí você tem uma cabeça mais amadurecida, já é, né, um jovem com um pensamento amadurecido e vai namorar com uma menina que é totalmente imatura, que não tem projeto nem nada de futuro, né? Você está anos-luz lá na frente, vai ter que criar a menina para ela. Não dá certo, é ruim. É ruim, não dá certo. Então você tem que ter a visão e tem que ter a decisão. É isso que eu quero. Tem que ser decisivo e procurar caminhar com pessoas que tenham o mesmo propósito, para você tomar a decisão certa. Tem que ter propósito. Querido, uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem direção. Todos que têm um propósito sabem onde quer chegar. O problema é que tem muita gente caminhando junto sem propósito nenhum. Meninas namorando com 15 anos, para quê? Você não vai casar com 15, 16, minha filha. Só vai ficar esquentando, é ruim. Vocês entenderam esquentando, né? É ruim, entendeu? Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se entregar ao ministério, né? Agora, se quiser casar com 16 anos, tudo bem, beleza, mas se for, não, eu vou casar com 20, então não namora agora não. Eu já namorei, sei como que é esse troço, não dá certo. É ruim, eu e André casamos com 1 ano e 20 dias, não é? E tinha que casar logo, porque tinha que ir para o campo missionário. Meus pais morando em Minas, eu morando no Rio, porque meus pais foram embora, né? Me deixaram, me abandonaram. Foram para Minas. E eu fazendo seminário. Continuei no Rio de Janeiro. Como que fica namorando? Eu morando com a minha tia. Não, o jeito é casar. Casar logo. Sabia o que é? É isso. Vai para o meio do mato comigo, na selva? Vou. A princípio eu falei que não, mas fui. Né? Já sabia o que era, então é isso. Então casa, é melhor. Agora ficar namorando, se não vai casar, não faz isso não, é bobagem. Entendeu? É ficar brincando com fogo, não dá. Entendeu? Então, tenha propósito, tenha uma direção. Como eu falei, andarão 2 juntos se não tiver um comum acordo. O propósito é um acordo. Eu preciso ter esse propósito na minha vida e saber onde que eu quero chegar. Ministerialmente, sabe onde você quer chegar? Como ministério de dança, onde você quer chegar? Só nos cultos e dançar? Não, Deus tem muito mais para você do que só chegar aqui e dançar. Ministerialmente, é só para você vir na igreja e sentar e receber uma boa palavra? Não, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você se torne um líder de célula, ganhe, no mínimo, um líder de célula e ganhe almas e enche esse lugar para o reino de Deus. Ministerialmente, como pastor, Deus quer só que você receba um óleo da unção e diz, eis que eu sou pastor. Não, querido, a palavra de Deus fala que nós somos apacentadores.
tem que sair do púlpito, que tem muito pastor que só fica no púlpito e tem que ir para casa mesmo dos outros, fazer visita, ganhar almas, ir para a rua, entrar aí nas comunidades, né? Tem que trabalhar, pastor de púlpito, não existe isso. Pastor, ele é ordenado para ganhar almas. Se ele não ganha almas, ele não está cumprindo o seu papel. Propósitos. Casou, tem que cuidar da esposa. Ninguém mandou casar, vai ter que cuidar. Propósito. Mulher, casei, não quero fazer comida. Não casasse, querido, porque o homem tem que comer. Propósito. Tudo faz parte do propósito, né? Casou, tem que criar, tem que fazer a sua parte, né? Porque tudo está dentro do propósito. Arrumei filho, pastora, esse menino, só a graça, minha querida. As minhas meninas são uma bênção, né? Só vim multiplicando. Uma filha minha já deu gêmeos, já tem gêmeos. Além de ter o João, tem os gêmeos ainda. A outra tem a Clarinha, que vale por 10, agora já está grávida de outra, né? Então lá em casa só vai se multiplicando. Aí de vez em quando reclama: ai, nossa, Clarinha dá um trabalho. Minha filha, você quis ter filho? Você quis arrumar filho? Qual filho que não dá trabalho? Né? E tá vindo outra aí, vai que é pior do que a Clarinha. Você entendeu? Filho dá trabalho, não tem como você reclamar. Arrumou filho, é um propósito. Cuidar de filhos, entendeu? Então, querido, cumpra o seu propósito, porque se você não cumprir o seu propósito, você não vai conseguir continuar casado, não vai conseguir continuar sendo um bom pastor, não vai conseguir ser um bom líder de célula, não vai conseguir ter um bom ministério de louvor, de dança. Tudo sem propósito vira bagunça. Então, para a gente andar juntos, temos que cumprir propósitos. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente o seu coração e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que a gente ande em luz e não em trevas, e que a gente seja sempre santo e separado como nação exclusiva de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Beijo no coração.